E quanto ao nosso tema, que é o sacrifício, a morte de Cristo não serviu para nada. Quando você entra numa igreja hoje, lá eles te chamam de pecador. Dizem que você é um pecador e que você peca todos os dias. Como se o sacrifício de Cristo não servisse para nada. Então, se eu entro numa igreja hoje, me chamam de pecador. Então, para que Jesus morreu? Porque eu entendo que Cristo morreu para me libertar do pecado. Cristo morreu para tirar o meu pecado. Como é que hoje um homem que se intitula pastor me chama de pecador? Como é que o mundo hoje percebe, entende que nós pecamos todos os dias? Como é que isso acontece hoje? É que porque as pessoas têm em mente que Cristo, o que fez na cruz, não foi suficiente para tirar o nosso pecado. Nós temos que, com nossas próprias forças, procurar viver segundo a lei, segundo os mandamentos, para que não haja pecado em nós. Ou seja, para que Cristo nos perdoe os nossos pecados, uma vez que o Evangelho fala ao contrário do que acontece nos dias de hoje. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no ano com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado do sacrifício de si mesmo. Olha, Paulo escreve que Cristo ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar significa matar, destruir para sempre. Então, Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele destruiu, aniquilou o pecado. E hoje o pecado não existe mais. Então, como é que as pessoas ainda se acham pecadoras? Como é que os pastores ainda explicam ao povo de Deus dizendo que são pecadores e precisam se arrepender, precisam batizar nas águas, precisam cumprir os mandamentos para que Cristo escreva a eles no livro da vida? Como é que dizem essas coisas? Isto é um puro engano, isso é reduzir a nada o sacrifício de Jesus Cristo, porque Cristo tirou o pecado do mundo. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, tirou o meu pecado e tirou o seu. Tirou o pecado de todos quantos Cristo morreu por eles. Entende isto? Então, vamos parar de reduzir a nada o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo nos fez salvos, nos purificou, nos libertou e hoje nós somos filhos de Deus novamente, porque ele nos reconciliou consigo mesmo quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Então, o que nós temos é agradecer, louvar a Deus pelo feito e pela conquista que ele mesmo fez na cruz do Calvário, se dando como sacrifício. Mesmo no livro histórico de João, porque João não é evangelho, é um livro histórico, vem escrito o seguinte: essas coisas aconteceram em Betânia, no capítulo 1, do versículo 28. Perceba, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo antes do sacrifício de Jesus Cristo, quando João batizava, ele falou acerca do que Jesus ia fazer na cruz do Calvário. Ele diz que este é o Cordeiro
que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tirou o pecado do mundo quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que hoje eu não tenho pecado, você não tem pecado, todos quando Cristo morreu por eles não têm pecado. Somos salvos, livres, somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos salvos. Portanto, irmãos, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. E que a graça de Deus abunde em nossas vidas e que paremos de observar a antiga lei, a lei de Moisés. Paremos de observar o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, porque hoje não tem validade. Estamos salvos graças a Cristo. Somos salvos e hoje nós pertencemos ao reino eterno. Olha, nos próximos vídeos nós vamos explicar detalhadamente acerca de alguns assuntos que muitas pessoas mostram ser difíceis de entender. De maneira mais simples, nós vamos procurar formas de como explicar isto. Querido irmão, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda não sabem dessas verdades. Compartilhe a todos os irmãos que ainda não entendem acerca da graça de Deus. Subscreva-se no canal para poder receber mais vídeos, ative o sininho de notificações e até a próxima. Um forte abraço.